Era uma tarde cinzenta nas colinas áridas do sertão nordestino, com o sol lutando para rasgar as nuvens carregadas de chuva. Dentro de uma pequena casa de taipa, com o telhado de zinco corroído pelo tempo e paredes rachadas pelos anos, Dona Jacira Rocha, de 43 anos, estava ajoelhada em seu altar. Uma vela tremeluzia projetando sombras que dançavam no silêncio pesado. Ali no centro repousava a imagem da Virgem de Guadalupe, um legado de sua mãe e avó. Para Jacira, aquela Virgem não era um enfeite, era o coração de seu lar, a única testemunha de suas alegrias mais breves, suas dores mais profundas e suas promessas mais secretas. Mas naquela tarde, algo era diferente. O rosto cansado de Jacira carregava uma dor impossível de disfarçar. Suas mãos tremiam ao juntar os dedos para rezar e lágrimas molhavam o pano escuro que cobria sua cabeça. Lá fora, o eco de passos firmes se aproximava. Era o cobrador, batendo nas portas e lembrando a todos que o prazo final para suas dívidas havia estourado. Dentro do peito de Jacira, um nó apertava cada vez mais forte. "Mãe Santíssima", murmurou ela, a voz embargada. "Tu sabes que não me resta mais nada. Dei minhas forças costurando até que meus olhos não veem mais à noite. Bati em portas que se fecharam na minha cara. Só me resta este refúgio, tua imagem bendita. Mas até isso, sinto que querem arrancar de mim." O silêncio da pequena sala foi sua única resposta. O ar cheirava a cera queimada e umidade. Jacira fechou os olhos com força, como se pudesse afastar a ideia que a atormentava há dias, vender a imagem para conseguir um punhado de dinheiro. A mera ideia era um sacrilégio, uma facada no peito. No entanto, que outra saída restava a uma mulher sozinha, afogada em dívidas e sob a ameaça de despejo de seu Melquias. Naquele instante, a vela piscou com mais intensidade, iluminando o rosto da Virgem no quadro. Jacira ficou imóvel. Por um momento, pareceu-lhe que os olhos da guadalupana a fitavam com uma ternura especial, como se conhecessem cada uma de suas aflições. O tempo parou. O barulho do cobrador lá fora se dissolveu e, no seu lugar, um silêncio pesado pairou, exigindo uma decisão. O que Jacira não sabia era que aquela noite de angústia seria apenas o começo de uma história que mudaria não só sua vida, mas também a fé de todo o seu povo. Dona Jacira Rocha, aos 43 anos, havia nascido naquele mesmo pedaço de chão esquecido, um canto das colinas do sertão nordestino, onde os sinos da igreja marcavam o ritmo da vida e o murmúrio das rezas se misturava ao canto dos pássaros ao amanhecer. Desde jovem, aprendera a costurar, guiada pelas mãos pacientes de sua mãe, que lhe ensinara a remendar camisas e a bordar flores em toalhas simples. Era uma mulher de rosto curtido pelo sol e pela fadiga, mas seus olhos escuros guardavam ainda um brilho de doçura, aquela centelha que conservam aqueles que aprenderam a sofrer sem perder a esperança. A vida não lhe poupou provações. Casou-se jovem com João, um homem simples da roça que passava as temporadas entre o campo e a construção nas grandes cidades do Sudeste. Com ele conheceu a alegria de levantar um lar próprio, ainda que pequeno. A vida lhes deu uma filha, mas a criança partiu poucos meses após nascer, um golpe que rasgou sua alma e marcou para sempre a fé de Jacira. Desde então, Dona Jacira havia derramado todo o seu instinto materno sobre Mariazinha. A menina não era sua filha de sangue, mas era de alma. A mãe de Mariazinha, uma comadre chamada Rosa, havia partido para as grandes cidades do Sudeste anos atrás, prometendo voltar com a vida feita. Deixou a pequena Mariazinha sob os cuidados de Jacira, com a promessa de um retorno que nunca se cumpriu. Mariazinha cresceu ali, nos braços de Jacira, um lembrete vivo da fragilidade das promessas e da força do amor que se escolhe. Os anos se passaram e a doença surpreendeu João. Tosses que rasgavam o peito viraram um diagnóstico cruel. Um mal nos pulmões que nem os curandeiros do sertão, nem os médicos do hospital da cidade puderam aplacar.
Venderam o pouco que tinham, as terras miúdas, os animais magros, as ferramentas de trabalho pesado, tudo para pagar tratamentos que no fim não adiantaram. Ao final de tudo, só restou a casa e a imagem da Virgem de Guadalupe no altar. Aquelas noites de hospital, onde cada súplica e lágrima encontrava eco, haviam sido testemunhas de sua dor. Dona Jacira Rocha, então, com 40 anos, ficou viúva, e o peso de dívidas e responsabilidades parecia grande demais para seus ombros magros. Para sobreviver, ela agora aos 43 retomou a costura. Seus dias se desdobravam entre linhas e agulhas, criando uniformes escolares, blusas bordadas para as festas da padroeira ou remendando calças gastas dos boias frias. O ganho era pouco, apenas o necessário para garantir o cuscuz e o feijão, mas, invariavelmente, algumas moedas eram separadas. Não para ela, mas para a Virgem. Velas e flores. Manter o altar familiar aceso era para Dona Jacira um ato de resistência. Era manter viva a memória da mãe, que também havia partido cedo, e a do seu João, o marido. Era, acima de tudo, nutrir a fé que a resgatara da desesperança incontáveis vezes. No pequeno povoado encravado nas colinas do sertão nordestino, ela era conhecida como uma mulher trabalhadora e discreta, de voz mansa, mas sempre pronta a estender a mão. Aos domingos, era figura constante na igreja, seu xale escuro cobrindo os ombros curvados nas últimas bancadas, ao lado de Mariazinha. A menina, filha de uma prima que partira para o sudeste em busca de uma vida melhor e nunca mais voltara, via em Jacira a única referência materna. Padre Antônio, o pároco, costumava observar que a fé de Dona Jacira era silenciosa, mas tão arraigada quanto as raízes dos velhos umbuzeiros que resistiam às secas e tempestades. Mas o que ele não dizia, ou talvez não quisesse admitir, era que sua própria fé, nos últimos tempos, andava tão cambaleante quanto um viajante exausto. No entanto, nem mesmo essa fé inabalável conseguia aplacar a crueza da realidade econômica. As dívidas, herança amarga da longa doença de João, não sumiam. Pelo contrário, cresciam como erva daninha. De tempos em tempos, um cobrador batia à porta, lembrando-lhe dos juros que se acumulavam. Dona Jacira assinava papéis sem compreender direito os números, agarrando-se à esperança de que a costura, pouco a pouco, a tiraria do sufoco. Mas os pedidos minguaram. As famílias do povoado, cada vez mais apertadas, já não podiam pagar por um bordado artesanal. Preferiam as roupas baratas, trazidas da feira da cidade vizinha. Dona Jacira trabalhava noite adentro, sob a luz fraca de um lampião. Forçava a vista, as mãos cansadas e calejadas, por vezes sangrando pelos furos da agulha. Mesmo assim, nunca uma queixa. Apenas à noite, quando Mariazinha dormia um sono intranquilo, era que ela se ajoelhava diante da Virgem. Ali, em silêncio, derramava toda a sua dor, todas as suas angústias. Para ela, aquela imagem não era apenas gesso e madeira, era um porto seguro, um lembrete constante de que, apesar de tudo que a vida havia arrancado, ainda havia uma mãe divina a zelar do alto. O altar era humilde, uma pequena mesinha coberta com um pano bordado por suas próprias mãos, um par de velas e um jarro com flores silvestres colhidas no campo. Mas era naquele cantinho que Dona Jacira Rocha buscava forças para prosseguir. Ali depositava não só suas preces, mas também os nomes dos vizinhos que lhe pediam uma oração. Um doente à beira da morte, um migrante desaparecido no caminho para o sudeste, um menino em risco de vida. A Virgem, em suas palavras, é a única que nunca me abandona. Mas agora, essa certeza inabalável parecia estremecer. A dona da casa ameaçava despejá-la em 48 horas, caso não pagasse os aluguéis atrasados, e o dinheiro para os remédios de Mariazinha havia acabado completamente. A menina, febril e definhando a cada dia, tossia com um chiado doloroso no peito, os olhos fundos e sem brilho.
O médico do posto de saúde já havia avisado. Sem os medicamentos certos, a situação era crítica, talvez irreversível. A voz do desespero, antes um sussurro, agora gritava dentro de Dona Jacira. A imagem da Virgem, antes sinônimo de consolo puro, transformava-se agora num dilema agonizante. Seria possível desapegar-se dela? Vender o único objeto sagrado que lhe restava em troca de um fôlego, de mais alguns dias? Sem trair a si mesma, sem quebrar um juramento de fé? Nos olhos de Dona Jacira, dois mundos colidiam. A fé ancestral, tecida em cada rosário e oração, e a pobreza que a sufocava como um nó apertado na garganta. Essa dualidade, essa escolha impossível, sinalizava o início da prova mais cruel de sua vida. O que diriam os vizinhos, as beatas da igreja, se soubessem de tal sacrilégio? E o padre Antônio, com seus próprios questionamentos, como a julgaria? A vida de Dona Jacira havia virado uma batalha diária, incessante. De um lado, a fé que a mantinha de pé, do outro, a realidade dura que ameaçava esmagá-la. O amanhecer chegava cedo no povoado, com o canto dos galos e o cheiro de café coado e pão de milho nas casas vizinhas. Mas, para ela, cada novo sol era apenas o prenúncio de mais uma jornada de preocupações. Cada pontada da agulha era um esforço para manter um teto sobre a cabeça dela e de Mariazinha. Cada bainha costurada, um grão de esperança para que os cobradores não as jogassem na rua. As dívidas, herdadas da longa doença de João, não paravam de crescer. Os juros subiam como água, transbordando de um pote rachado. E a cada semana ele aparecia. Seu Melquias, o agiota local, um homem de bigode cerrado e olhar gélido, que batia à porta com seus nós dos dedos pesados. Diziam que ele havia sido um pobre como todos eles um dia, mas que a vida o havia obrigado a endurecer, a fechar o coração para sobreviver naquelas terras áridas. Ele também tinha suas contas a pagar, seus próprios demônios a afugentar, mesmo que isso significasse ser o carrasco dos outros. O prazo havia esgotado. Dona Severina, com a voz carregada de impaciência, foi direta. Não posso mais esperar. Ou pago o aluguel, ou terei que tomar a casa. Dona Jacira Rocha, 43 anos, mal conseguia erguer os olhos. Suas mãos se retorciam, um nó de angústia apertando o peito. Murmurava baixinho sobre encomendas de costura que em breve chegariam, mas a verdade era cruel. Mal juntava o suficiente para o pão e o milho de cada dia. A ameaça de despejo pairava como uma nuvem escura e pesada sobre sua vida. E, como se não bastasse, Mariazinha, sua afilhada do coração, definhava com uma tosse persistente. Aquela tosse seca que parecia arrancar-lhe a alma era um som constante na casa simples. Mariazinha não era apenas sua afilhada, era a memória viva de sua mãe, a irmã de Jacira, que anos atrás partira para o sudeste em busca de uma vida que nunca encontrou de verdade. As promessas de remessas minguaram, as cartas rarearam, e Mariazinha foi ficando com Jacira, um elo de sangue e esperança naquele sertão castigado. O médico do povoado, com um semblante grave, receitara xaropes caríssimos, bem além do que Jacira podia pagar. Cada noite, ao ouvir os acessos de tosse da menina, o coração de Jacira se encolhia. Ela se aproximava da cama improvisada, acariciava a testa suada de Mariazinha e sussurrava, com a voz embargada: "Resiste, minha filha. A Virgem Maria não vai nos desamparar." Mas, no fundo, uma voz trêmula questionava: "E se a fé não for suficiente desta vez? E se a Virgem permanecer em silêncio?" O povoado inteiro vivia um período de crise. Muitos homens jovens haviam partido, levados pela miragem do Sudeste, deixando para trás mulheres e crianças que sobreviviam com remessas escassas e intermitentes. As ruas empoeiradas pareciam mais vazias, as festas patronais perderam o brilho e a paróquia mal se mantinha com as coletas minguadas dos fiéis. Padre Antônio, um homem ainda jovem, mas com um coração ardente de fé,
percorria as casas, incansável, tentando reanimar a esperança. Contudo, mesmo ele, em seus momentos de solidão, confessava sentir o peso de tantas necessidades sem resposta. Era um fardo que o fazia questionar não só a si mesmo, mas os próprios alicerces de sua crença. Nesse cenário de desesperança, a imagem da Virgem Maria, num pequeno altar na casa de Jacira, tornara-se o único refúgio. Todas as tardes, após terminar os parcos trabalhos de costura, Jacira acendia uma vela e se ajoelhava. Suas preces não eram só para si, eram também para os vizinhos que lhe pediam intercessão, a comadre cujo filho havia desaparecido, o lavrador acidentado, a anciã que vivia sozinha. Seu altar, pobre e humilde, era um farol bruxuleante na escuridão do bairro. Mas os dias se tornavam mais duros. Então a notícia caiu como um raio. Dona Severina voltou, o rosto severo, papéis nas mãos. Já não posso mais esperar, Jacira. Você tem até o pôr do sol do terceiro dia para pagar. Ou terei que alugar a casa para outra pessoa. A terra pareceu abrir-se sob os pés de Jacira. Ela sentiu um vazio gélido. Quando a proprietária se foi, Jacira desabou em uma cadeira, o choro vindo em ondas incontroláveis. Foi nesse instante que a tentação, até então um sussurro distante, começou a ganhar forma. Cada vez que seus olhos se fixavam na imagem da Virgem no altar, uma voz interior martelava. Com ela, você pode conseguir dinheiro, é antiga, tem valor, venda-a e ao menos ganhará tempo. Jacira balançava a cabeça, horrorizada. Como poderia eu vender minha mãe? Como arrancar de minha casa a única coisa que me dá consolo? Mas, ao ouvir a tosse intermitente de Mariazinha, cada vez mais fraca, e recordar a ameaça de despejo, o argumento voltava, insistente. É apenas um objeto, um quadro de madeira e tinta. Deus está em toda parte, não só ali. O conflito tornou-se insuportável. Jacira passava as noites em claro, o terço apertado nas mãos, debatendo-se entre a fé inabalável e o medo avassalador. Havia momentos em que a certeza de resistir, de confiar e de esperar por um milagre a preenchia. No entanto, no dia seguinte, ao ver o rosto pálido de Mariazinha, que parecia definhar a cada hora, e ouvir os passos do cobrador na rua, seu coração afundava, e a dúvida retornava com força, redobrada. Era uma batalha silenciosa, invisível para os outros, mas devastadora para ela. Naquele cruzamento de caminhos, a humilde mulher do sertão nordestino se preparava, sem saber, para uma decisão que mudaria o rumo de sua vida e abriria as portas para o sobrenatural. O amanhecer do terceiro dia chegou com um silêncio estranho. O ar estava denso. Até os cachorros do vizinho pareciam calados. Dona Jacira acordou antes dos galos, o coração agitado e a mente pesada. Mal havia dormido e seus olhos vermelhos revelavam o choro acumulado durante a longa noite. Sobre a mesa de seu altar, a vela se consumira quase por completo. A imagem da Virgem parecia fixar seus olhos maternais em Dona Jacira Rocha. Era o mesmo olhar de sempre, mas naquela manhã, Jacira, aos seus 43 anos, não conseguiu sustentá-lo. O eco das palavras da dona da casa ainda ressoava, frio e implacável, pelas paredes de taipa. 3 dias ou a rua. Eram 72 horas de agonia. E o prazo final se esgotava ali, naquele dia, ao cair do sol sobre as colinas do sertão. Se o dinheiro não aparecesse até o anoitecer, ela estaria na rua, sem teto, com sua Mariazinha. A menina, tão pequena e frágil, dormia encolhida sob uma manta poída. Filha de sua primogênita, que partiu para o sudeste em busca de um futuro que nunca chegou, Mariazinha era a última lembrança viva de um sonho que se desfez. De repente, uma tosse seca e profunda sacudiu o corpo miúdo da criança. O som, mais que um pigarro, foi uma navalha afiada, rasgando o peito de Jacira. A doença de Mariazinha se intensificava,
e cada arquejo era um lembrete cruel da urgência que se impunha. Com um nó apertando a garganta, Jacira se ergueu devagar. Pegou o chale puído, um pedaço de pano que mal a aquecia, e se aproximou do pequeno altar improvisado. As mãos tremiam incontrolavelmente enquanto acariciava o velho quadro de madeira, escurecido pelo tempo e pela fumaça do fogão, a lenha. "Perdoa-me, mãe", sussurrou, a voz quase inaudível. "Eu sei que não és um objeto, és meu consolo, minha companhia, mas não vejo mais saída. Se te deixo ir, é por desespero, não por falta de amor." Seus lábios roçaram o vidro que protegia a imagem de Nossa Senhora, e naquele instante, uma lágrima solitária escorreu, caindo sobre o rosto pintado da santa. Um soluço sufocado, e então, com o coração em pedaços, Jacira baixou a imagem do altar. Envolveu-a com cuidado numa toalha limpa, como quem guarda um tesouro inestimável e frágil, e a depositou dentro de um saco de palha trançada. O saco, de palha, antes vazio, agora pesava em seus braços, como um filho que estivesse prestes a entregar. Jacira o apertava contra o peito, sentindo cada batida de seu coração dolorido. A caminhada até a loja de seu Valdir, o comerciante de antiguidades, parecia interminável, apesar de ser apenas algumas ruas de chão batido. Cada passo era uma facada, uma traição contra tudo o que acreditava. Os vizinhos, sentados à porta de suas casas de taipa, acenavam e sorriam, alheios à tempestade que se agitava no peito de Jacira. Mal poderiam imaginar que, sob aquele chale, surrado, ela levava o legado mais sagrado de sua família, a última esperança para salvar Mariazinha. Ela forçava um sorriso, um gesto automático, enquanto o sol causticante do sertão queimava sua pele e a culpa queimava sua alma. A loja de seu Valdir, um homem de meia idade com olhos astutos, tinha o cheiro inconfundível de madeira envelhecida e umidade, misturado ao pó do sertão. Ele, acostumado a pechinchar com camponeses que, por necessidade, vendiam suas poucas relíquias de família, lançou um olhar interessado a Jacira. Ela, com as mãos trêmulas, abriu a toalha, revelando a imagem. Naquele instante, um raio de sol matinal penetrou pela porta entreaberta, banhando os tons desbotados da santa. Por um breve momento, o rosto da Virgem pareceu brilhar com uma suavidade quase etérea, como se um sopro divino ainda habitasse a antiga pintura. Seu Valdir franziu a testa, uma ponta de surpresa em seu semblante. "É uma peça antiga", ele murmurou, examinando-a com o cuidado de um ourives. "Tem uma moldura artesanal que não se vê mais por aí. Posso te dar um preço bom, mas, veja bem, não é ouro, minha senhora. É apenas uma pintura religiosa." Cada palavra dele era uma punhalada no coração já ferido de Jacira. Ela baixou a cabeça, incapaz de encarar a frieza de sua avaliação. "O que o senhor puder me dar estará bom", respondeu, a voz quase inaudível. O comerciante então puxou de um bolso algumas moedas e notas amassadas, contando-as com uma lentidão excruciante. O tilintar metálico das moedas sobre o balcão, sentada em silêncio, Dona Jacira Rocha, aos seus 43 anos, apertava entre as mãos um rosário herdado da mãe. Não conseguia mais rezar, apenas chorava. Cada lágrima era um lamento pela pequena Mariazinha, sua afilhada, que jazia na cama, debilitada por uma febre que não cedia. A mãe de Mariazinha havia partido para o sudeste em busca de sustento. E agora, o peso da doença da menina caía todo sobre Jacira. Ela tinha menos de 72 horas para encontrar o dinheiro que salvaria a vida de Mariazinha, e a venda da imagem da Virgem parecia a única saída. Ao amanhecer, um ar estranho percorreu a casa de taipa, um sopro que não era vento comum do sertão, pois as janelas estavam bem fechadas. Era, contudo, uma brisa suave, carregada de um perfume inconfundível de rosas frescas que se espalhou por cada cômodo. Jacira despertou de um sono leve e confuso, a mão instintivamente no peito. Aquele cheiro era um mistério em sua casa pobre,
onde só havia o aroma seco das ervas penduradas. Descalça, ela se levantou na cozinha e caminhou até o pequeno altar. O canto estava banhado por uma clareza leve, como se o sol tivesse invadido diretamente por uma fresta invisível. Jacira parou, paralisada. Na mesa vazia, onde na noite anterior não havia nada, uma uela luminosa se fazia presente, um resplendor suspenso no ar. Seus olhos se encheram de lágrimas. Pensou que talvez estivesse sonhando, que a culpa por ter vendido a Virgem para salvar Mariazinha a fizesse ver coisas. Mas o aroma persistia, envolvente, impossível de negar. Enquanto isso, no centro do povoado, seu Valdir, o dono da pequena loja de antiguidades, acordava inquieto. Havia guardado a imagem da Virgem em sua vitrine principal, ansioso por atrair colecionadores. Mas ao abrir o estabelecimento, encontrou algo desconcertante. A vitrine estava trancada com cadeado e a imagem simplesmente não estava mais lá. Em seu lugar, restava apenas o pano em que Dona Jacira a havia embrulhado. Ele vasculhou a loja nervoso, mas não havia sinal de arrombamento. Ninguém forçara a fechadura. O que mais o perturbou foi a lembrança da noite. Passos leves e um murmúrio suave, como de alguém rezando, haviam ecoado em seu silêncio. Jacira, alheia ao tormento de seu Valdir, passou a manhã cuidando de Mariazinha. Preparou um chá de ervas com o pouco que restava na despensa e sentou-se à beira da cama da menina. O perfume a rosas não se dissipava. Ele preenchia a casa como se um buquê escondido florescesse em algum canto secreto. Mariazinha abriu os olhos cansados e sorriu fracamente. Madrinha, cheira bonito, como na igreja no dia da festa da Virgem, sussurrou. Jacira a abraçou, as lágrimas escorrendo sem controle, o coração apertado pela fragilidade da menina e pela ausência de sua mãe. Ao cair da tarde, enquanto tentava retomar sua costura, ouviu um ruído suave vindo do altar. Virou-se e o que viu a deixou sem fôlego. Ali, sobre o pano bordado por suas próprias mãos, estava novamente a imagem da Virgem de Guadalupe. Não era possível. Ela mesma a entregara a seu Valdir, mas lá estava ela, intacta, com o mesmo quadro gasto e um resplendor suave que a rodeava. Jacira caiu de joelhos, tremendo. Mãe minha, como pode ser? Balbuciou. Um calor sereno preencheu o quarto, diferente de qualquer outra sensação. No fundo de seu coração, ouviu uma voz suave, não com os ouvidos, mas com a alma. Não me vendas, filha. Eu não me afasto dos que me amam com sinceridade. O choro de Jacira misturou-se a uma risada entrecortada de alívio. Estendeu as mãos trêmulas em direção à imagem, e ao roçar seus dedos, um calafrio de paz percorreu todo o seu corpo. Não era medo. Era uma certeza doce de que a Virgem havia regressado, não por capricho, mas para mostrar-lhe que o amor de Deus não se compra nem se vende, e que a fé verdadeira nunca abandona os pobres de coração. Naquela noite, a notícia começou a circular entre os vizinhos. Alguns curiosos e um tanto céticos juravam ter visto da rua uma luz misteriosa que saía pelas frestas da casa de Jacira. Outros cochichavam sobre cânticos, embora ninguém dentro da casa cantasse. No dia seguinte, dezenas de curiosos e descrentes começaram a se aproximar, intrigados pelo que havia ocorrido. Jacira sabia que nada voltaria a ser igual. Havia entregado o mais sagrado por desespero e medo de perder Mariazinha. Mas a Virgem não só havia regressado, como o fizera coberta de luz, um lembrete vivo de que a fé, mesmo nos momentos mais sombrios do sertão, é uma força inabalável. O retorno da Virgem não transformou apenas Dona Jacira. Ele começava a sacudir a consciência de todo o povoado. Naquela manhã, a humilde costureira abriu sua porta para varrer o pequeno pátio de terra e encontrou um grupo de vizinhos curiosos. Entre eles, Dona Cândida, a mais anciã da vila, que se aproximava com os olhos arregalados. A primeira voz a se erguer quebrou o silêncio tenso. Jacira, foi você?
Vimos uma claridade forte saindo da sua janela na noite passada. Estava acendendo tantas velas assim? Dona Jacira, 43 anos, baixou os olhos, o coração ainda disparado pelo que havia presenciado. Hesitou em responder, mas ao ver a expectativa, nos olhares ao redor, compreendeu que aquele milagre não poderia mais ser guardado. Convidou-os a entrar. No instante em que cruzaram o umbral da porta, os vizinhos emudeceram. Ali, sobre o altar singelo, a imagem da Virgem irradiava um fulgor sereno. Não era um brilho ofuscante, mas uma luz que parecia emanar vida própria, preenchendo o ar com um perfume inconfundível de rosas. Dona Cândida levou a mão ao peito e desabou em pranto. Outros, sem pensar duas vezes, ajoelharam-se, murmurando preces apressadas. A notícia correu como pólvora pelas colinas áridas do sertão nordestino. Em poucas horas, dezenas de pessoas se aglomeravam diante da pequena casa de Dona Jacira. Alguns entravam com reverência, enquanto outros, com um brilho de ceticismo nos olhos, apenas queriam ver com os próprios olhos o que se cochichava. A Virgem havia retornado, envolta em luz. Entre eles, chegou também seu Valdir, o antiquário. Ele vinha agitado, o rosto pálido. Ao ver a imagem no altar, suas pernas fraquejaram. "Impossível!" exclamou. "Eu aguardei sob chave, juro, e ela simplesmente sumiu, sem explicação." Ajoelhou-se, tremendo, incapaz de sustentar o olhar da multidão que o observava com espanto. Aquele homem, conhecido por tratar objetos sagrados como mera mercadoria, estava agora comovido até as lágrimas, uma vulnerabilidade raramente vista na dureza da vida sertaneja. Padre Antônio chegou pouco depois. Entrou com uma calma aparente, mas ao contemplar a cena, ficou sem palavras. Por um longo instante, o silêncio era pesado, carregado pelas dúvidas de fé que ele próprio, por vezes, enfrentava naquele recanto esquecido, onde a esperança era um luxo. Então, após o que pareceu uma eternidade, ele pronunciou: "Irmãos e irmãs, este não é um simples prodígio, é um profundo chamado à nossa fé. A Virgem nos lembra que nunca abandona quem nela confia, mesmo em meio à mais cruel miséria." Naquela mesma tarde, um rosário espontâneo foi organizado na casa de Dona Jacira. O pequeno cômodo encheu-se de vozes embargadas, de orações sinceras. Gente que há anos não pisava na igreja ajoelhou-se com uma humildade que surpreendia até a si mesma. Doentes foram levados em cadeiras improvisadas. Entre eles, Mariazinha, uma criança de cerca de 7 anos, cujas pernas estavam atrofiadas há meses, deixando-a acamada e cada vez mais frágil. Sua mãe, que havia migrado para o Sudeste anos atrás em busca de uma vida que aqui lhes faltava, enviava cartas cheias de saudade, mas pouco mais. Agora, enquanto as preces se intensificavam, Mariazinha gritou, dizendo sentir as pernas mais leves do que nunca. Dona Jacira, sentada ao lado do altar, observava com lágrimas nos olhos. Ela já não era a mulher derrotada de dias atrás, atormentada pela culpa. Sentia que o peso esmagador de seu passado havia se transformado em uma gratidão sem fim. Havia aprendido na própria pele que a fé não se mede por objetos materiais, mas pela confiança inabalável na ternura de uma mãe que jamais abandona. A partir daquela noite, a casa de Dona Jacira se tornou um local de peregrinação improvisada. Não havia um dia sequer em que alguém não viesse rezar ou deixar flores. Mulheres do povoado se revezavam para trazer velas. Um grupo de jovens até pintou a fachada, antes descascada, como um sinal de respeito e da nova esperança. A transformação era visível também na comunidade. Famílias separadas por antigas desavenças se reconciliavam diante do altar. Os mais pobres, que antes se escondiam por vergonha, agora encontravam ali consolo e companhia, sua dignidade lentamente restaurada. Até seu Melquias, o agiota, aproximou-se com o rosto carregado de vergonha. O sol inclemente do sertão
havia gravado em suas feições as linhas da preocupação e da necessidade, moldando-o em um homem conhecido por suas cobranças inflexíveis. Olhou Dona Jacira nos olhos e disse em voz baixa: "Fui duro com a senhora. Jacira, considere parte da sua dívida quitada. O resto a gente acerta sem pressa." Era como se o milagre houvesse derretido corações endurecidos pela luta incessante pela sobrevivência naquele chão implacável. Seu Valdir, o próprio antiquário, abandonou o comércio de imagens religiosas. Contava a quem quisesse ouvir que havia visto com os próprios olhos como o sagrado não podia ser trancado ou vendido. No íntimo de Dona Jacira, a transformação era ainda mais profunda. Sabia-se fraca, capaz de falhar, mas também consciente de que a misericórdia da Virgem havia ido muito além de seu erro. Cada noite, ao acender uma vela diante do altar, repetia com voz trêmula: "Obrigada por voltar, mãe. Eu não merecia tanto amor, mas a senhora não me deixou sozinha." A fé que parecia apagada renascera com uma força nova, e o que começou como um ato de desespero terminou acendendo em todo o povoado uma chama de esperança que nenhum vento, nenhuma seca, nenhuma tristeza poderia jamais apagar. Os dias se passaram e o pequeno altar na casa de Dona Jacira Rocha, uma mulher de 43 anos, transformou-se no coração pulsante do povoado. A cada entardecer, quando o sol, já cansado, escorregava pelas colinas áridas do sertão nordestino, a gente se aglomerava em frente à sua morada humilde. Velas acesas tremulavam, letanias eram entoadas e o rosário rezado. Um murmúrio de orações preenchia a rua de terra batida. Até as crianças, com seus olhos curiosos, ficavam em silêncio, como se a própria pureza daquele momento lhes sussurrasse que algo sagrado ali se desenrolava. Jacira, que antes se sentia indigna por ter vendido a imagem da Virgem, começou a sentir uma paz profunda aninhar-se em seu peito. O medo, aquele que a empurrou para o ato doloroso da penúria, esvaía-se como areia entre os dedos. Ela já não tremia ao ouvir passos na rua, nem se angustiava com a sombra dos cobradores. A Virgem, com seu retorno inexplicável, havia-lhe mostrado que a misericórdia de Deus era um manto mais forte que qualquer culpa. Um domingo, após a missa na paróquia, o padre Antônio, um homem de fé robusta, mas que carregava em silêncio suas próprias dúvidas sobre a resiliência do espírito humano frente à miséria, propôs levar a imagem para a igreja. Ele acreditava que a casa de Deus seria o lugar mais adequado para a veneração comunitária. Mas Jacira, com uma simplicidade que o desarmou, respondeu: "Padre, a Virgem voltou para este cantinho. Eu não sou dona dela. Se ela quiser ficar aqui, assim será. Mas se desejar ir para o templo, o senhor saberá discernir." O padre Antônio, que por vezes se via entre a doutrina e a fé crua de seu povo, sorriu. "Não é a parede nem o lugar. Que importa, minha filha? É o testemunho de fé que vocês estão vivendo. A Virgem está aqui porque quis nos lembrar que a luz de Deus alcança até as casas mais pobres." Aquelas palavras tocaram Jacira no fundo da alma. Ela chorou, sentindo que seu erro inicial, longe de ser um fim, havia se transformado em uma mensagem poderosa. Até os mais fracos, como ela, podiam ser instrumentos de um milagre. A transformação, entretanto, não se limitava à sua alma. Mariazinha, sua afilhada, uma menina de não mais de 7 anos, cujos olhos grandes refletiam a saudade da mãe, que partira para o sudeste em busca de uma vida que o sertão não podia mais oferecer, definhava. A tosse seca rasgava seu peito miúdo e a febre alta a consumia, deixando-a pálida e sem forças. Os curandeiros locais haviam dado um prazo sombrio, não mais que 48 horas, se a doença não cedesse. A cada hora que passava, o desespero de Jacira aumentava e a urgência do milagre se tornava uma corrida contra o tempo.
A condição de Mariazinha era grave e a notícia se espalhava. Alguns vizinhos, céticos por natureza e endurecidos pela dureza da vida, murmuravam sobre a superstição e a loucura de Dona Jacira, duvidando que uma imagem pudesse curar o que a medicina não alcançava. Até o seu Valdir, o fiscal da prefeitura, veio questionar a aglomeração na casa de Jacira, preocupado com questões sanitárias, mas com um olhar que denunciava desconfiança. Mas a fé persistia, e o milagre começou a se manifestar nos corações. Seu Melquias, o agiota que mantinha o povoado sob o jugo de suas dívidas, um homem cuja dureza era legendária, esculpida por anos de perdas, e pela crença de que só o dinheiro trazia alguma segurança, mudou. Ele havia visto sua própria filha definhar anos atrás, sem ter como pagar os remédios, e a imagem de Mariazinha, tão frágil, remexeu algo profundo e doloroso em sua alma. Uma tarde, em um gesto que calou a todos, ele se aproximou de Jacira, com um envelope nas mãos. "Dona Jacira", disse ele, a voz rouca, "aqui está um dinheiro para os remédios da menina. Não é empréstimo. É uma promessa que a vida me cobrava. A senhora me ensinou que nem tudo se compra, nem tudo é negócio. Há coisas que o dinheiro não paga e nem a miséria destrói." Jacira mal podia acreditar. Agradeceu com lágrimas nos olhos, convencida de que a Virgem havia tocado também aquele homem que parecia feito de pedra. E Mariazinha começou a melhorar. A tosse foi se acalmando e o rosto pálido recuperou o brilho. Uma noite, antes de dormir, a menina sussurrou com a voz clara: "Madrinha, sonhei que a Virgem me cobria com seu manto azul e dizia para eu não ter mais medo." Aquela revelação encheu Jacira de um consolo indizível. Ela compreendeu que o milagre não era apenas o retorno físico da imagem, mas a certeza de que a Virgem acompanhava cada detalhe de suas vidas. O padre Antônio, ao ver a recuperação de Mariazinha e a transformação de seu Melquias, sentiu suas próprias dúvidas se dissolverem, fortalecendo sua fé na providência divina e na força da crença simples. Com o passar das semanas, o povoado inteiro mudou. As velhas disputas esfriaram e a solidariedade floresceu como nunca. Famílias compartilhavam o pouco que tinham, os jovens ajudavam os mais velhos nas colheitas e a igreja, antes meio vazia, voltou a se encher de fiéis. A casa de Jacira permaneceu aberta, não como um museu ou um santuário oficial, mas como um espaço de oração singelo, onde a luz de uma vela e o perfume de rosas lembravam a todos do que havia acontecido. Uma tarde, ao se encontrar sozinha, Jacira ajoelhou-se e falou em voz baixa diante do altar: "Mãe Santíssima, eu estive a ponto de perder tudo por medo, mas tu me ensinaste que o amor de Deus não se negocia, que a fé não se vende. Obrigada por não soltar minha mão quando eu mais estava fraca." Nesse instante, um raio de sol se filtrou pela janela de sua pequena casa de taipa, iluminando o rosto da Virgem. Jacira sorriu entre lágrimas, sentindo que, embora sua casa continuasse pobre em bens materiais, agora era o lugar mais rico do mundo. O que começou como uma desesperação solitária terminou em uma resolução comunitária e emocional. O povo havia reencontrado a fé, e Jacira havia descoberto na misericórdia o verdadeiro tesouro, aquele que nem a dívida, nem a miséria, nem a distância podiam arrebatar. O tempo passou, mas a memória daquele milagre permaneceu viva no coração do povo. A casa de adobe de Dona Jacira, humilde e simples, nunca mais foi a mesma. Ela se tornou um farol de esperança nas colinas do sertão, um lembrete eterno de que a fé move montanhas e acende a luz onde a escuridão parecia reinar. Aquele altar, antes palco de vazio e dor, agora irradiava esperança e fé. Quem ali pisava não via apenas uma imagem, sentia a presença vívida de uma mãe retornando para consolar seus filhos do sertão. Dona Jacira Rocha, 43 anos, à beira de perder tudo o que possuía, aprendeu a lição mais valiosa.
O verdadeiro tesouro não se mede pelo que se pode vender ou comprar. Ele reside na fé inabalável que resiste, mesmo quando a necessidade aperta. Essa mulher simples, marcada pela vida e pelas lutas diárias, tornou-se, sem jamais planejar, testemunha de um amor sem limites. Um amor que desafia a contabilidade das moedas e se revela em atos puros de misericórdia. O povoado inteiro se transformou. O que antes era uma comunidade esfacelada pela pobreza e pela desesperança, agora pulsava com uma solidariedade renovada. No coração do sertão, um bairro renascia. Cada vela acesa no altar de Dona Jacira era uma fagulha de fé que se espalhava. Cada flor, um atestado vivo de gratidão. E cada lágrima derramada diante da imagem não era apenas dor, mas o renascer da confiança. A Virgem, de fato, nunca abandona os seus. Até hoje, quem ouve essa história se pergunta como uma imagem vendida pôde reaparecer no exato lugar de onde partiu, envolta em luz e perfumada com essência de rosas. Teria sido mera coincidência? Uma doce ilusão? Ou talvez um sinal inegável do céu? Para Dona Jacira, contudo, não restou sombra de dúvida. Para ela, aquela experiência era a prova mais vívida de que, mesmo na mais profunda fraqueza, a Virgem permanece fiel e presente. E a pergunta agora se volta para você. Se estivesse lá, naquele pequeno povoado do sertão, o que pensaria? Um milagre? Ou apenas uma incrível casualidade? Qual teria sido sua atitude no lugar de Dona Jacira? Diante das dívidas e da pobreza que ainda hoje marcam a vida de tantos, a luz da fé pode, de fato, retornar e transformar tudo.